Olá, sejam bem-vindos ao Magazine Atlântico. Existe uma ideia de que os professores de ciências não gostam de ler, mas hoje vamos provar o contrário. Temos aqui a professora Joana Brian Jorge, professora de terceiro ciclo e secundário, que devora livros e até tem uma página no YouTube onde partilha ideias e opiniões sobre os livros. Olá, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Diga. O que é cativa na leitura? É assim, eu vejo a leitura como um escape à realidade. Às vezes a realidade não é propriamente o que nós desejamos, não é? Por exemplo, nesta época em que há guerras, em que há muitas confusões, tanto em qualquer tipo de livros dá para nos escapar à realidade. Muitas das vezes os livros foram um conforto para mim porque temos personagens com as quais nos conseguimos identificar e acaba por sentimos um bocadinho parte do livro ou amigos das personagens dos livros. A leitura também ajuda-me, não só, por exemplo, na parte da não-ficção, ajuda-me a aprender coisas que eu não aprendi na escola, o que eu acho que é essencial, e também me ajuda na imaginação, porque pronto, ajuda na imaginação e a ser empática com as pessoas. Traz muita coisa à leitura, podemos estar aqui 3 horas. Apesar de gostar de ler, seguiu ciências. Qual foi a razão? Foi mais a parte de imaginação e é por isso que eu gosto da leitura. Eu segui ciências porque é assim, nós gostamos de muita coisa. Eu pelo menos sou uma pessoa que tenho muitos gostos, eu gosto de fazer mil e uma coisas. Ciências sempre foi uma paixão, desde miúda que eu sempre quis ser bióloga marinha e sempre quis estudar os animais, principalmente do mar, já o sou. Mas acho que isso vocês têm a perguntar. Mas a parte de ser professora também sempre foi uma coisa que eu quis. A leitura ajuda na parte da imaginação. Que género de livros gosta de ler? Eu gosto de ler tanto ficção como não ficção. Lá está, não ficção porque eu aprendo coisas que a escola não me ensinou. E da parte da ficção, eu gosto muito de ler histórias verídicas ou livros com um estudo de personagens. Ou seja, não tem de haver uma história assim, tipo aventuras ou ação, mas que uma personagem passe por algum problema e consiga realizá-lo, resolvê-lo, aliás. Esse tipo de livro. Qual é o seu livro preferido e a sua personagem favorita? É sim, isso é uma pergunta difícil. Livro, eu tenho uma série deles. Personagem preferida? Um dos livros que eu mais gosto é o primeiro livro da série do Senhor dos Anéis, que é a Irmandade do Anel. E uma das minhas personagens preferidas, não vos consigo dizer a personagem preferida, mas uma das minhas personagens preferidas é o Sam, que basicamente ajuda a personagem principal a resolver uma série de problemas e mistérios, e ele, por mais problemas que haja, tribulações que haja, ele está sempre do lado do amigo, portanto ele representa a amizade como deve ser e acho que é uma personagem que eu gosto muito. Há algum lugar onde gosta de ler especialmente? Sim, o sofá. O sofá com uma manta, com um café ou no verão numa esplanada ao sol. Para si, o que é um bom livro? Boa pergunta. Eu acho que um bom livro tem de me cativar nas primeiras páginas. Senão, parece que estou só a ler letras num papel, não é? E no fundo é isso, e depois tem de se desenrolar tem de ter um fio condutor. Se forem só palavras só para ser bonito, não acho que seja um bom livro. Não falo de poesia, mas de ficção tem de ser um livro que tenha um fio condutor, seja de personagens, seja de história, seja dos dois. E tem de me cativar, senão desisto do livro. Que livros não gostou de ler e porquê? Vou-vos desiludir. Eu tentei ler Colin Hoover e não funcionou. Mas atenção, eu não sou uma pessoa de ler romances românticos. Ou seja, nunca passei por essa fase, confesso, desculpem. Mas esse tipo de livros não me chama. No entanto, são tão importantes como os outros. Qual seria o livro que da sua estante recomendaria para os jovens? Depende de que idade, mas tendo em conta que vocês estão no 8º ano. É assim, eu já recomendei a umas alunas minhas do 7º ano um livro que é muito fácil de ler.
ou seja, não é complicado. Ler romance faz sentido. Não recomendo Colin Hoover, só a partir dos 18. Mas para alunos do 7º e 8º ano que muitas das vezes estão a passar aquela fase de que ele não gosta de mim ou a minha amiga chateou-se comigo e muitas das vezes isolam-se, há um livro que é uma novela gráfica que se chama O Clube do Sad Ghost, que basicamente é uma pessoa que fica triste mas que percebe que não é a única e então acaba por descobrir os outros fantasmas. Portanto, alunos que se isolam ou que estão a viver coisas que ele próprio está a viver, só que ele à primeira não se apercebe e que depois acaba por não se sentir só. E eu acho que é um livro muito bom para muitos dos alunos que se sentem sozinhos ou que já tiveram algum problema porque vocês têm, não é? Dramas de adolescentes. Esse definitivamente. De forma geral, quanto tempo costuma ler por semana? E a tempo não sei, mas sei que 3 horas por semana mínimo. Eu normalmente costumo acabar um livro por semana, mais ou menos. Além de livros, costuma ler revistas? Sim, eu leio, não assim muito regularmente, leio o National Geographic. Tem algum livro favorito e autor? Autor favorito? Um dos meus autores favoritos foi um autor que mudou a minha vida, que foi o George Orwell, no livro 1984. Esse recomendo aos jovens, mas os jovens de 10º ano, ok? Portanto, vocês ainda não estão lá, mas esse eu recomendo muito. Gostaria de partilhar a sua página do YouTube connosco? Sim, pode ser. Atenção, esta página do YouTube e do Instagram eu fiz com uma amiga minha na altura da pandemia. Foi ela que escolheu o nome, não fui eu. Chama-se Brain Dead Book Club. No início foi um clube de leitura e agora já não é. Portanto, simplesmente dizemos que livros é que gostamos e não gostamos do mês que passou. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Espero que tenham gostado e até à próxima!